Aqui, vamos cumprir nossa missão aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei aí quem vai continuar, mas não vou repetir o discurso, não. Eu só vou dizer para vocês que aquilo que a gente estava falando agora. Para estudar em casa tem que ter disciplina. Se tiver disciplina, vai embora. Mas se não tiver disciplina, cara, não tem jeito não. Cai dentro. Não vai perder o tempo que vocês estudaram, não, pô. Eu, honestamente, eu pensei que fosse sair por esses dias a questão. Eu acompanho muito os bastidores da política. Posso dizer para vocês que na Secretaria de Segurança os caras já ficam chiando. A questão do policiamento. Quando o efetivo é pequeno, aí que aparece problema mesmo, né? Que aí bota todo mundo para trabalhar, todo mundo para se ferrar. Não tem mais como segurar concurso, não, cara. Eu falei para vocês do concurso do INSS. O concurso do INSS está precisando de aproximadamente 12 mil servidores. Só que eles estão automatizando tudo. Fizeram o concurso, agora devem chamar em torno aí de uns 4 mil. 3, 4 mil. Brasil. 1.000 e pouco. Fizeram um exército lá de reserva. Diferentemente do INSS, é a polícia, pô. Como é que vai botar? Lá tem robozinho que trabalha. Parece mentira, né? Suas aposentados, seus pedidos de aposentadoria, benefícios, pô, aquilo lá hoje em dia é feito por tudo eletrônico, cara. Mó louco. Pegou a prescrição do médico lá, aí pelo aplicativo. Tudo eletrônico. Ó. Aí ele foi, pagou tudo, aí deu entrada. Tudo eletrônico. Lá tem coisa que substitui o indivíduo agora. Polícia não, pô. Como é que vai substituir? Vou fazer o quê? Criar um exército de Robocop? Porra, é. Então, tô sendo franco para vocês, tá? Eu tô acreditando muito na questão do concurso. Você falou um detalhe aí super importante. Tem gente que vai se ferrar por questão da idade, né? De tanto que demora. É loucura isso, mas... Então vamos lá, vamos ver agente público. Olha só, vou ver agente público para a gente cair nesses exercícios aí. Olha só, esses exercícios são assim, o básico do básico para a gente ver. Não é o básico do básico, não. Tem coisa aí que é... Tem questão aí que eu usei nas minhas provas. Então eu posso garantir a vocês que tem fundamento que a gente vai falar. Mas agora a gente vai falar sobre agente público. Agente público não precisa ir muito longe, pô. Você identifica um agente público à distância, não precisa estar fardado, ele não precisa absolutamente nada. Depende da atividade dele. A gente reputa-se agente público para os efeitos desta lei, porque isso aqui é um texto de lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Por que a importância disso aí? Ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Pensa comigo, o cara que está lá no dia da eleição, trabalhando, ele é um agente público? É. Mas se você for lá e falar uma bobagem para um cara daquele que está à mesa, você responde pelo crime comum? Crime comum, que o desacato também é. Mas você responde por desacato, que você está desacatando um agente público. Isso aqui eu diria que é importante, nessa história toda aí. Nós vamos passar esses slides aqui bem rápido, porque, na verdade... Eu depurei pouca coisa aqui para a gente aproveitar. Então, olha, agente público é aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Isso aí está lá na Lei 8.429. Dali ele tira a essência do agente público. Eu preciso saber o que está na Lei 8.429? Não precisa. Você só precisa saber o seguinte, o cara ingressou no serviço público de qualquer maneira, mas de qualquer maneira, por eleição, nomeação, designação, contratação, não interessa. Ele está lá, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, reputa-se servidor... E aí, tá bom? Reputa-se agente público. Ele está a serviço da administração. E que diferença tem isso? Toda. Se você for lá falar uma bobagem para o cara, você não responde por outro crime, senão desacato, né? Artigo 331 do Código Penal, que vocês já devem ter visto isso aí. Claro que viram, né? Desacatar agente público. Já viram isso? Já, né? Crime de desacato, com certeza. Então, olha só, não tem mistério, tá?
Aí ele começa a trazer, dentro de agentes públicos, que seria gênero, ele começa a trazer as espécies. Agentes políticos são aqueles que ocupam local de destaque na estrutura estatal responsável por decisões políticas fundamentais. O acesso ao cargo político é por eleição ou nomeação. Você vai dizer como nomeação? Os ministros, e aí, tá bom? Os ministros que estão lá nos tribunais superiores, eles chegaram lá por nomeação, eles não foram concursados. Aliás, ao contrário do que se pensa, eu queria dizer para vocês, tá? Assim, eu não cheguei a falar da outra vez, para ser ministro do Supremo Tribunal, não precisa ser juiz, nem de carreira jurídica, tá? Nós já tivemos ministro do Supremo Tribunal Federal que era médico. Vocês podem não acreditar. Sim, aí o que acontece? Até para prestigiar a carreira, e hoje em dia a história é outra, né? O que chegou lá sendo médico, com certeza conhecia alguém, era amigo de alguém, aquela... Hoje em dia não, hoje em dia tem a sabatina, passa pelo Congresso, mas não é requisito. Se você for lá na Constituição ver o que precisa para ser ministro do Supremo Tribunal, você vai, do Supremo Tribunal Federal, você não vai encontrar carreira jurídica. É a possibilidade. Eu vejo a coisa da seguinte forma, hoje em dia, essa possibilidade é mínima, mas se cair uma pegadinha em qualquer concurso, não nesse, esse aí não vai cair esse tipo de coisa, mas eu me vi obrigado a falar para vocês. Olha só, então os agentes políticos são aqueles que entram na estrutura, têm as decisões políticas, as decisões que vão direcionar a atividade da administração pública, são eles que pensam, e os cargos podem ser por meio de nomeação ou eleição. Tem os cargos comissionados, temporários, né? São as características dos agentes políticos. Presidente, governador, prefeito, parlamentares, ministros e secretários, exatamente o que a gente falou. Esse aqui eu tenho um pouquinho de medo, então vou falar para vocês rapidamente o que são esses agentes públicos de fato. São particulares que, sem vínculos formais e legítimos com o Estado, exercem de boa fé a função pública com o objetivo de atender o interesse público, inexistindo investidura prévia nos cargos, empregos ou funções. São aqueles que prestam serviços exatamente de natureza pública. Tem até os voluntários. Sem remuneração, por exemplo, já seria o mesário, seria quem trabalha na eleição. Agente de fato, não tem... Aí vamos embora. Servidores, servidores públicos. Isso aqui é importante porque esse aqui pode ser cobrado na prova, sim. Representam a grande maioria dos agentes públicos, são aqueles que possuem vínculos profissionais variados com o Estado e que desempenham funções públicas de forma remunerada e não eventual. Aí sim, o policial, é o escrivão de polícia, é o servidor, é o agente administrativo da estrutura, ele recebe, esse aqui tem que ser, não eventual receber. Então, servidor público podem ser estatutários e seletistas ou também temporário. Existe a possibilidade, pensa primeiro, pelo amor de Deus, tá? É isso que você vai ter que fazer na prova. Existe a possibilidade de ingresso no serviço público, olha a pergunta, sem concurso? Sim. Tem nomeação, que são os cargos comissionados, tem os temporários. Quando que pode contratar servidor público sem concurso? Por exemplo, uma professora do seu município, e aí, boa noite, uma professora do seu município, licença para ganhar neném. Seria lógico fazer um concurso para chamar uma pessoa para substituir aquela professora durante um período que seja 6 meses, 1 ano que fosse? Não teria lógica. Então, a própria Constituição, a permissão de contratação sem concurso é dada pelo mesmo instrumento que determina o concurso para provimento de cargo. Então, veja bem, se a Constituição fala que para você ingressar no concurso público, em razão do princípio do concurso público, você tem que fazer concurso para ingressar, somente
Somente a Constituição pode permitir. São as exceções, o que eles chamam de ressalva. Se uma lei fala que você é obrigado a fazer, somente uma lei da mesma natureza. Vocês já viram leis complementares, ordinárias? Já viram, né? Então tá, beleza. Então essa é a ideia, tá? Uma lei do mesmo nível ou nível superior que pode flexibilizar aquela exigência. Então, a possibilidade de ingresso no serviço público sem concurso está na própria Constituição, que determina concurso público para você ingressar. Servidores públicos, pô, aí não tem, pode ser civil, militar, isso aí não tem importância. Estatutário, aquele que é regido por estatuto. Malandragem, tá? Beleza? Malandragem aqui. O estatutário, qual seria a diferença do estatutário para o seletista? Olha bem, seletista é aquele servidor que se submete às regras da CLT, das Consolidações das Leis do Trabalho. Que tipo de regras? Com relação a férias, com relação a fundo de garantia. Eu sou estatutário, eu não tenho fundo de garantia. Mas, em compensação, eles não podem me mandar embora. Quer dizer, pode, né? A gente vai ver que existe a possibilidade de um servidor ser demitido. Mas não é de qualquer jeito, não. Não é... Já tem gente ali falando do fumo de rolo. Beleza, mas é assim mesmo. Eu já estou no 3º casamento, gente. Então, essa história de fumo de rolo aí, é porque alguém lembrou ali que, obrigado pelo ensinamento do fumo de rolo que meu pai falava, que casamento é igual fumo de rolo. Primeiro você fuma por prazer, depois só para não perder o dinheiro. Só quem fumou fumo de rolo sabe disso, aquele cigarro de palha. Enfim, o estatutário, ele tem umas garantias, tá? Ele tem umas garantias do estatuto, na própria Constituição, e ele não tem algumas... Você sabe para que serve o fundo de garantia? Fundo de garantia é uma verba indenizatória que você vai depositando lá, né? Na verdade, quem deposita não é você, é o empregador, ele vai depositando lá. Pode te demitir? Pode. Você tem direito de ir lá e sacar o fundo de garantia. Se você fizer as contas direitinho, a cada ano você tem um salário que você ganha. Essa é a conta. Aí vem os reajustes e tal, as atualizações. Mas o servidor estatutário não tem isso. Por quê? Ele é regido pelo estatuto. Bom, estatutário, quais são as caras? Ele toma posse, ele tem vínculo legal, normalmente não é por concurso público, porque ele é um servidor público, o ingresso dele é mediante concurso. Trabalhista ou seletista são outros servidores públicos. O regime trabalhista, seletista, é o regime próprio dos agentes públicos que ocupam empregos públicos nas entidades com personalidade jurídica de direito privado. Por exemplo, a contribuição do estatutário, vamos fazer uma diferença aqui, porque essas coisinhas a gente pode lembrar dessas coisinhas na hora da prova. As minhas contribuições como estatutário não vão para os cofres do INSS, vão para os cofres do regime próprio de previdência. As contribuições dos policiais militares não vão para o INSS, vão lá para a caixa de previdência dele. Tanto assim, quando o servidor, o policial militar se aposenta, ele é pago por uma carteira própria. Servidor do Estado. Quem paga a aposentadoria do servidor do Estado? O Rio Previdência, que é uma previdência pública, mas é só dos servidores. Diferentemente daquele cara que trabalha na padaria, trabalha o mês inteiro. No final do mês, as contribuições dele são recolhidas para o INSS. A contribuição do padeiro, do açougueiro. Por isso que é regime geral. Ele pega uma quantidade sem fim de trabalhadores e recolhe para a Previdência Social. Quando ele se aposenta, ele vai procurar aposentadoria onde? Na Previdência Social. Hoje aconteceu um fato muito curioso. Uma pessoa ligou para mim do Rio e falou: Ivan Tuil, ele estava fazendo um requerimento, falou assim: mas o fulano aí é servidor público. A resposta está com vocês. A pessoa que ligou para mim, a pessoa que faleceu, quem ligou para mim foi a esposa dele. A pessoa disse o seguinte: mas meu marido era servidor público.
Era. Ele era um agente público, mas ele exercia um cargo comissionado na Prefeitura do Rio. Cargo comissionado é estatutário? Não. Ele é um agente público, mas ele foi nomeado para exercer aquele cargo. É um cargo de livre nomeação e exoneração. Ele contribuía para a Previdência do Rio, lá do município do Rio, ou para o INSS, o regime geral? Regime geral. Fica atento a essas questões. Ah, mas cai esse troço na prova? Não, é só para você poder raciocinar e de repente responde alguma coisa com isso. Regimes jurídicos, servidores públicos, também está falando a mesma coisa. Regras mistas em relação ao trabalho não será pautado exclusivamente pela CLT, uma vez que os empregados públicos são agentes públicos, submetidos às regras, dispensa motivada, vínculo está na carteira de trabalho. Então, falou que o cara é seletista? Opa! Tem servidor público seletista? Tem servidor público seletista. A carreira é seletista. Se falar que é estatutário, é estatuto, é regime próprio de previdência, não contribui para o INSS. E aqui não tem nada de... Aqui, ó, ele entregou para vocês essa parte aqui que eu pedi para ele... Não, né? Só estão as questões aí, não é isso? Mas eu pedi para ele entregar a vocês depois, tá? Aqui, eu tenho todo esse material, depois de repente... Eu vou ver se dá para jogar no grupo. Eu não sei como, eu confesso a vocês que eu sou uma topeira cibernética. Eu não sei como é que faz esse trem. Tá aqui na frente na parte central, na parte de fora aqui do meu Note. Eu vejo para vocês. Aqui, servidores públicos contratados em regime especial. São aqueles que tem lá autorização expressa do artigo 37, inciso 9 da Constituição, que diz que no caso de extrema urgência, por necessidade de manter o serviço público, eles podem ser contratados temporariamente. Eles são agentes públicos? São, sem dúvida. Tem que fazer concurso público? Não, o caso é extremo. O artigo 37, inciso 9 diz o seguinte, no caso de urgência, para dar continuidade ao serviço. Aí você lembra daquele cara, contratação temporária? Se é temporária, é uma situação extrema, urgente. Tem que fazer concurso? Não, não tem que fazer concurso. Esse cara aqui, ele não é estatutário. Ele não é estatutário. Ele vai lá trabalhar para a administração pública durante 3 meses, 6 meses. Tem município aí fazendo lambança pra caramba, tem município aí com servidor temporário, com agentes públicos temporários por 2 anos. Estou falando porque eu conheço. Fui lá chamar a atenção do pessoal. Falei, isso aí não pode não, gente. Que negócio é esse? Rapaz, o máximo é aquele prazo razoável. É o princípio da razoabilidade, mais uma vez falando alto. Eu entendo razoável até 1 ano. Passou disso, já é falta de organização. Eu não falei para vocês sobre dispensa de licitação, que não é objeto do nosso curso, porque isso aí é um tema específico, só se saísse no edital assim. Licitação pública, que eu não acredito que caia para concurso que pede noções de direito administrativo, não pode cair isso aí. E desculpa eu estar falando mais rápido hoje, é para a gente poder esgotar isso aqui, para a gente poder discutir as questões, tá? Mas eu não falei para vocês acerca da dispensa de licitação. Em casos urgentes, não vai se fazer licitação. Um processo licitatório pode levar aí 6 meses da sua formação, da sua idealização, até a contratação. Né? Chama as empresas, vê qual é o preço menor, aí vai outro, vai impugnar o edital, vai não sei o quê. É meio complicado. Então, em casos extremos, você pode contratar com dispensa de licitação. Só que tem administrador que deixa o caos se instalar na cidade, pois diz assim, não, rapaz, se eu não contratar isso agora, a parada lá, eu vou ser obrigado a parar com aquele serviço público. Isso aí é falta de organização, ele pode ser punido por isso. Então, até porque ele não é um administrador, ele é um gestor da coisa pública. Pelo amor de Deus, pensem sempre nisso.
gestor. O cara, ele só está ali. Pô, ele tem que prestar contas. Por que que ele tem que prestar contas? Tem que prestar contas porque o que ele faz, ele lida com coisa que não é dele. Desculpa ele estar fazendo essa conexão sempre, mas funciona pra caramba, cara. Funciona demais. Vocês vão ver que é por aí, a coisa vai pegar a gente resolvendo esses exercícios. Então, esses agentes aí, a gente já liquidou. Regimes jurídicos, requisitos para contratação por prazo determinado. Existência de lei que regulamente que tem previsão lá, prazo determinado, necessidade temporária, excepcional interesse público, pluralidade normativa, vínculo contratual. Gente, isso é tudo caso extremo. Ou eu contrato aqui sem concurso, temporariamente, ou eu paro o serviço público. O serviço público pode parar? Qual é o nome desse princípio? Princípio de quê? Que é dentro da eficiência, da continuidade. A gente parece que chegou a falar, se eu não falei, falei. O serviço público está dentro da eficiência. O serviço público tem que ser eficiente. Para ser eficiente, ele tem que ser, falei que ele tem que ser contínuo e de qualidade. E esse é o princípio da eficiência. Então, pelo princípio da continuidade, eles gostam de cobrar essas porcariazinhas assim, tá? Essas coisinhas que parece que ninguém prestou atenção. Vamos lá. Bom, 13º salário, férias, é claro que todo mundo tem direito, até os temporários, o STF já decidiu. Aí, pô, foi feito aqui um breve histórico da evolução do regime jurídico único. Regime jurídico único, esse pessoal estatutário, tá? Regime jurídico único é porque é para todos os servidores públicos. Não tem muita... Temos no Estado, temos na União, temos no Serviço Federal. Estou passando porque não tem importância, tá, gente? Bom, aqui sim, aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque a gente vai falar daquilo que é cobrado no concurso, principalmente para quem está ingressando na carreira pública. Olha só, quando você fala de classe, você está falando de uma classe, você está falando de um conjunto de pessoas. É a reunião de cargos da mesma categoria funcional com identidade de atribuições, responsabilidades e vencimentos. Por quem pertence à mesma classe? Quem tem as mesmas atribuições, quem faz as mesmas coisas. Carreira. Carreira. Eu sou um servidor de carreira. Sou concursado. Entrei lá no início, eu nem lembro mais como é que era a nomenclatura. E a gente foi subindo de classe. Foi subindo de classe. Essa é uma espécie de promoção. Promoção que tem na polícia. Quando você vai lá, passa bota, é terceiro soldado para cabo, depois vai para sargento e vai subindo, você está evoluindo na carreira, mas você vai continuar sendo da mesma classe. A mesma, deu para entender? Acho que fica mais fácil assim, não fica? Então veja bem, você pode evoluir na carreira, pertencendo a uma mesma classe, porque uma mesma classe, a classe dos policiais, a classe é uma só, porque todos têm a mesma atribuição, segurança pública, babá. Carreira é quando a pessoa vai evoluindo dentro da hierarquia. Tem gente perguntando ali que militar não se aposenta. Realmente, militar vai para a reforma, né? Vai para a reserva, exatamente. O que se diz é que é reformado. E tem uns casos de reforma precoce que eu fiquei horrorizado com o negócio. Reforma é caso de doença. Você vai para a reserva, por exemplo, eu tenho um colega lá que é novo pra caramba, lá em Bom Jardim, é vereador lá comigo. O cara já foi para a reserva, porque se elegeu. Se elegeu, tchum, para a reserva. Espetáculo, né? Fica a dica.
Mas aí tem. Pô, e também, se não vira oba-oba, né? E o cara entra para a polícia num dia, no outro ele se candidata, se elege e... tem, mas está dentro do estatuto. Está lá no estatuto. É isso não, porque tem gente ali já participando. E vocês desculpem se até hoje eu não me dei conta disso, porque a telinha estava apagada. Hoje está acesa. Hoje está acesa, ele está bonitinho, cara, não dá... Pô, já enxergo um pouco. Botaram a tela apagada, hoje já tem gente participando. É isso aí, ele não se aposenta não, ele vai para a reserva. Bom, tá, então vamos lá. Deu para entender esse negócio aí de... Aí são as classes, não tem a menor... Você chegou no grau hierárquico mais alto? Não é hierárquico. Dentro da minha categoria, todos são servidores do INSS. Tá, nós pertencemos aos quadros do INSS. A minha classe eu sou agente. Mas eu fui subindo na carreira, eu já não tenho mais para onde ir. Eu já cheguei, eu estou em 37 anos dentro do INSS, trabalhando no serviço público. Aí eu peço a minha aposentadoria. Eu vou sair recebendo proventos, né? Que não é o teto não é o teto do servidor público, não, cara. Até para chegar lá, Deus me livre. Falando nisso, vocês viram quanto que, rapaz, vocês viram quanto que o presidente lá da Petrobras vai ganhar com o aumentinho que ele teve? Parece que passa de 105 mil para 146, eu acho, né? Alguma coisa assim. 115 para 160. Você viu? Pô, cara! Igualzinho. Rapaz, não, tudo bem, que é uma baita responsabilidade, mas é uma afronta, né? Só um interregno aqui, político-cultural. Então, veja bem. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções. É mais que claro que cargos podem ser criados, cargos podem ser extintos. Dentro dos quadros do INSS, por exemplo, quando eu entrei, eu podia ter feito concurso para datilógrafo, porque tinha agente de portaria, cara. Você tinha um cara concursado que ficava o dia inteiro assim, o senhor vai para onde? O senhor quer o quê? Ele era agente de portaria. E tinha um servidor público que ele era datilógrafo. Você vai dizer, o que é isso? Aquele cara que batia a máquina de escrever o tempo inteiro. Não tinha nem computador naquela época, não tinha mesmo. Datilógrafo, foi extinto o cargo. O que fizeram? Aproveitaram esse pessoal. Por quê? Todos, quando o cargo foi extinto, todos, indistintamente, já tinham estabilidade no serviço público, então não foram colocados para fora. E a gente vai ver aqui um pouquinho mais adiante que se o cargo for extinto, isso é importante, isso aí é pegadinha de concurso geral, tá? Se você tiver no estágio probatório e o seu cargo for extinto, você não, eu acho que eu já falei isso aqui, você não será aproveitado no serviço público. Você não vai ser remanejado para outro. Você vai ser demitido. Loucura isso, né? Mas está valendo, é o que está lá na Constituição. Normalmente os cargos são criados por lei, podem ser extintos por decreto, na forma do artigo 84, 86, 80 da Constituição. 84, ele pode extinguir funções ou cargos públicos, está vendo? 84, inciso 6 da Constituição, então, pode extinguir? Pode criar? Pode. Claro, quem sabe o que está... o poder... Aí eu te pergunto, se o presidente decide criar um cargo lá na administração pública, o Poder Judiciário pode impedi-lo de fazê-lo? Princípio da separação dos... A menos que seja um cargo esdrúxulo, um cargo, sei lá. Mas se ele quiser criar, ele pode, e o Poder Judiciário não pode se meter nisso. Isso é mérito administrativo. Lembra? Juízo de oportunidade e conveniência. Nesse caso, o Poder Judiciário não pode interferir, tá? Não pode.
Agora pensa comigo aqui. Um indivíduo tinha 5 anos, concursado tinha 5 anos na administração pública. O cargo dele foi extinto. O chefe lá do tal poder, do tal órgão, falou assim: foi extinto o seu cargo, você vai ser demitido. O Poder Judiciário pode interferir nisso? Não, não, em tudo não, tanto assim que, olha bem, quase tudo. Vamos lá, tem um monte de casca de banana nisso aí. O cara, se ele tiver em estágio probatório, o cargo dele foi extinto, ele pode ser demitido? Pode, porque a gente já falou. Mas esse cara já tinha 5 anos. Quando que acaba o estágio probatório? Quando vai acabar o estágio probatório de vocês lá? 3. Estágio probatório, 3. Estágio probatório, 3. Estágio probatório, tá? É aquele período que nunca vi ninguém, eu nunca vi, com 37 anos no serviço público, eu nunca vi ninguém ser demitido porque não atendeu às expectativas da administração pública. Eu nunca vi, mas pode ser. Então, veja bem, esse cara já tinha 5 anos, então ele já tinha estabilidade? Tinha. Com 3 anos, ele não tem estabilidade. Com 5, ele já tem. Com menos de 3 anos, se o cargo for extinto, ele pode ser demitido. Contrário senso que a gente diz, né, interpretando ao contrário, se ele já tinha 5 anos, ele tinha estabilidade. Se ele tem estabilidade, ele pode ser demitido se o cargo for extinto? Não. Ele pode ser posto em disponibilidade, ele pode ser conduzido para outro cargo, mas demitido não. Tá? Nós passamos por isso com Fernando Collor de Mello no Serviço Público Federal. Os cargos lá meio sinistro, ele foi lá e botou todo mundo em disponibilidade. Aí o servidor concursado, tá? Isso é coisa para você guardar na sua cabeça aí. O servidor concursado é o último a ser demitido a bem do serviço público se faltar dinheiro para pagar, hein? Guardem essa informação. Pode demitir o temporário? Pode. Nem é pode, é deve, né? E quem não tem estabilidade? Pode. Aí que vai assim. Aqueles cargos comissionados são os primeiros a dançar. Vamos dizer o seguinte, o cara está gastando, está pagando a folha de pagamento, de repente deu uma ziquezira qualquer, a administração pública está sem dinheiro. Acabou o dinheiro da administração pública para pagar servidor. Quem que ele demite? Primeiro, os cargos comissionados. Aqueles cargos que são de livre exoneração e nomeação e exoneração. Primeiro que dança. Esse aí vai embora logo. Depois vão os temporários, o servidor estável, concursado, é o último a ser demitido. Confesso a vocês que eu também nunca vi, mas tem permissão na Constituição para fazer isso. O nosso amigo falou lá do plano de carreira, é exatamente isso aí. Plano de carreira é a possibilidade, se vocês ouvirem falar isso aí na prova, é um programa para você ir subindo na sua carreira, tá bom? De um lugar... Isso aí no regime militar é um pouquinho diferente, porque, né, é questão de patente, é questão de... A hierarquia lá fala alto. Acesso aos cargos públicos. Como se acessa cargo público? Aí a gente viu, por eleição. Só que alguns cargos são destinados, são reservados somente para brasileiro nato. Olhando isso aí, dá para bater a maldade e dizer por quê? Olha só, cargos exclusivos de brasileiros natos. Presidente e vice-presidente da República. Pode ser um cara naturalizado? Brasileiro nato. Vocês já viram isso? Já viram brasileiro nato, naturalizado? Já viram naturalização? Viram? Então fico mais tranquilo. Vamos nós. Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado da Defesa. Por que esses cargos aqui são reservados a brasileiros natos? Não, eles são
Olha só a característica. Qualquer um desses, daqui para cima, vamos dizer que morreu o presidente. Quem assume? O vice-presidente. Mas morreu o presidente e o vice-presidente. Quem assume? O presidente da Câmara. Mas aí ele estava na mesma viagem. Morreu. Então a gente observa que de baixo para cima são pessoas que podem chegar à presidência da República sem sequer ter concorrido a uma eleição. Então como é que você vai botar um estrangeiro para presidir o seu país? Então a essência, o que a gente chama de mens legis, o espírito da lei contido aqui, é exatamente o seguinte: partindo da premissa que qualquer elemento desse aí pode substituir o presidente numa eventualidade, é claro que, pô, seria o azar do azar, né? Mas sei lá, pô, foi morrendo, tá todo mundo viajando no oba-oba, tudo no mesmo avião. Eles não andam no mesmo avião, não. Fica a dica. Porque vai dar um azar miserável. Já pensou se o avião cai? Aí fica lá o ministro de Estado, tá lá quietinho, de repente morreu todo mundo ali para cima. Vai sobrar para ele. Então, veja bem, é por essa razão que esses cargos só podem ser ocupados por brasileiro nato. A exceção que houve aqui na emenda de 96, antes nem professores estrangeiros podiam. Hoje já pode, eu acho que tem mais é que fazer isso mesmo, é universalização, conhecimento é um bem imaterial, né, de todos. Cargo de carreira aqui não tem. Depois dá uma olhadinha aí na apostila que eu vou pedir ele para passar para vocês. Cargos em comissão. Aí sim a gente vai falar sobre cargo em comissão. Cargos em comissão são ocupados transitoriamente por agentes públicos nomeados e exonerados ad nutum. Ad nutum é eu contrato, eu nomeio e eu exonero a hora que eu quero e bem entendo. Eu não tenho que explicar absolutamente. Quem são esses caras? Secretário de saúde da nossa cidade. Secretário de Fazenda, eles são nomeados pelo prefeito. No governo do estado, os secretários, os ministros. O presidente foi lá e nomeou um ministro, não gostou dele, pode botar para fora? A hora que quiser. Tem que justificar? Não. São de livre nomeação e livre exoneração. Essas pessoas aí são nomeadas, exoneradas pela autoridade competente, a hora que a autoridade competente bem entender. Só não pode limitações legais como dirigentes, tem lá umas limitações muito específicas, não vai cair nem ferrando. Nepotismo, eu não posso nomear, se eu for uma autoridade pública, eu não posso nomear um parente meu, até 3º grau. Eu também não posso exonerar, isso aqui eu acho interessante, não sei se cai, mas eu sou obrigado a falar para vocês. A gestante, ela tem uma estabilidade provisória. Mesmo que ela seja nomeada num cargo em comissão, se ela provar a gravidez, porque na verdade ela tem a estabilidade do dia que tomou conhecimento da gravidez até 5 meses depois do parto. Se o administrador chega lá e fala assim, eu vou exonerar, porque isso vai me dar trabalho. Todo mundo fala, né? E mulher grávida, como se fosse, pelo amor de Deus, né? Ela está exercendo um dom divino e ainda é, às vezes, colocada de lado. A grávida tem direito, se ela falar assim, você vai me exonerar? Eu estou grávida aqui, ó. Ela tem estabilidade daquele momento até 5 meses depois do parto, tá? É chamada a estabilidade provisória. Mas ela é cargo de livre nomeação e exoneração. Eu não entraria nessa, eu manteria essa grávida lá. Diferença de cargo de comissão e função de cargo em comissão e função de confiança. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores do quadro, tá? Efetivo. Aqui é importante.
porque pode ter pegadinha na prova. Não sou servidor público. Posso exercer um cargo em comissão? Posso. Não sou servidor público. Posso exercer uma função de confiança? Não. Essa confiança não é do administrador, é da administração. E para você ser de confiança da administração, você tem que ser servidor. Porque se você não for servidor, você vai pagar de outras formas. Já o servidor não, o servidor que se envolve em problemas na administração pública pode se arrebentar. Então, veja bem, função de confiança, só você lembrar, confiança da administração. Opa, então tem que ser servidor. Por exemplo, o chefe de uma agência do INSS. Exemplo bem nosso aqui. Pode ser gente de fora? Não. Ele exerce uma função de confiança. Então, o chefe da agência do INSS sempre será um servidor. Sempre será um servidor. Um assistente do ministro da Previdência é um cargo em comissão. Tem que ser servidor? Não, pode ser qualquer um. Deu para entender? Comissão, lembra que é do administrador. Confiança é da administração. É assim que a gente vai para provimento de cargo. O provimento é ato administrativo de preenchimento dos cargos públicos. Existem duas espécies. Aqui o que interessa é o seguinte, é isso que está aqui, ó, como já decidiu a súmula 16 do STF. O provimento originário é formalizado por meio da nomeação. Não vi nada disso, mas o que o Supremo disse é o seguinte, a nomeação gera direito à posse para os aprovados em concurso público. Uma coisa é você entrar de forma originária no serviço público, ou numa carreira, seja lá no que for. A outra coisa é a promoção, readaptação, reversão, aproveitamento. Disso aqui eu tenho medo. Disso aqui eu tenho medo. Então, se eu ingressei no serviço público por concurso, provimento, fui nomeado, forma originária. Mas olha só, promoção é a progressão funcional em que o servidor é deslocado de cargo de classe inferior para outro cargo de classe superior dentro da mesma carreira. Juiz. Eu sou um juiz em Nova Friburgo. Eu posso me tornar um desembargador lá no Rio. Olha só, ele saiu de juiz para desembargador, mas está dentro da mesma classe da magistratura. Isso aqui é da mesma carreira. Isso aqui é importante. Readaptação é o provimento derivado do servidor em cargo e atribuições de responsabilidades compatíveis com as limitações. É o seguinte, o cara que estava trabalhando em alguma coisa, isso é comum na polícia também. Vamos dizer que o cara foi alvejado lá, na perna não tem mais condição de correr atrás de bandido. Ele pode ser readaptado para trabalhar dentro do quartel? Pode. Aliás, o que mais tem é quando faz lambança, né? Aí vai direto para administrativo, até que se apure. Então, cuidado na hora de fazer lambança. Reversão é o retorno do servidor aposentado. Olha que fato curioso. O cara que disse que estava inválido e foi lá e se aposentou por invalidez, a administração pública pode fazer nova perícia nele? Pode. Não só pode, como deve. Aí o cara olhou lá, um médico perito, o outro olhou e falou, esse cara não está, ó. Esse cara aqui não está inválido, não. Volta para o... É uma reversão, porque ele volta para os quadros de onde saiu. Ou então, calcular errado a aposentadoria dele. Ele é obrigado a voltar a trabalhar. Ele está ingressando no serviço público? Não. Ele está retornando. Então, é uma reversão, porque aquela aposentadoria dele foi ilegal ou a causa que determinou a invalidez não subsiste mais. Aproveitamento é o retorno do servidor colocado em disponibilidade. Aí aqui é diferente. A administração pública falou, não estou precisando dos seus trabalhos, não. Ele tinha mais de 3 anos. Então ele é estável. Ele não pode ser demitido. Não fez lambança, não fez nada. A administração pública disse que ele vai ficar em casa. Quando torna a ter
necessidade, aproveita o caboclo. Rapaz, esse que foi o problema. No governo Collor, vocês nem sabem quem foi mais Fernando Collor de Mello, agora só conhece o cara lá no governo Fernando Collor de Mello, deixaram o pessoal na mão. Aí depois viram que tinha que pagar pelo menos proporcionalmente. Meu colega, quando entrou em disponibilidade, ele tinha 5 anos de serviço público. Sabe como é que foi o cálculo? 35 avos do que ele recebia. O cara no início da carreira, vamos botar aí hoje, o cara que recebia 5 mil reais, você pega 5, multiplica por 5, 5 por 5 mil, dá 25 mil, e divide por 35 mil, por 35. Ele ficaria ganhando hoje menos de R$1.000 por mês. Deu para entender como é que é cruel? Mas sem remuneração ele não pode ficar, tá? Mas aí pode pagar proporcionalmente. Hoje em dia eu acho que não corremos mais esse risco não, porque esse maluco saiu e... Reintegração. Reintegração é quando o servidor é demitido. Para demitir um servidor, para demitir um policial, pode demitir sem o devido processo legal? Não. Ele tem direito a ampla defesa? Tem. Isso é constitucional, tá? O direito sagrado à ampla defesa. O que é ampla defesa? O cara vai lá e acusa ele. Fala, não, aqui eu tenho prova, nem lá estava. Ah, eu não sei. Aqui, ó, eu estava aqui, ó. Essa é a ampla defesa. Ele vai exercer o direito dele sagrado de se defender. Então, mesmo assim, a administração pública foi lá e demitiu o cara. Ele vai lá, ele pode chegar para a administração pública e falar aqui, ó, você errou. A administração pública pode botar ele para dentro de novo? Pode. Que princípio é esse? A administração pública pode rever seus próprios atos a qualquer tempo. Lembra disso? Princípio da autotutela. Lembra que a gente falou? Esse é o princípio da autotutela. Aí a administração pública fala assim, não, demitir está demitido. Ele pode ir para o judiciário? Pode. O judiciário pode dizer, vocês demitiram o cara sem garantir defesa a ele. Determina a volta dele. Ele vai ser reintegrado. Detalhe, tá? Isso aqui é muito comum na polícia também. Deve. E detalhe, esse é o detalhe importante, a administração pública vai pagar a ele tudo que ele teria recebido ao longo desses anos. Tudo. Retroativo, corrigido, etc. e tal. Isso é importante, tá? Então, no caso de reintegração, porque viram que fizeram lambança, ele recebe as vantagens, tudo que ele teria direito a receber. Recondução ou retorno do servidor estável ao cargo de origem, tendo em vista a inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou a reintegração de servidor. O cara está lá. O cara está lá. Foi considerado. Porque quando a gente fala de estágio probatório, é estágio probatório para aquele cargo. Se ele for para outro cargo, ele vai ter que cumprir estágio probatório lá. Vamos dizer que ele saia dessa função aqui, desse cargo aqui, e fala, não, vou para outro melhor. Foi para outro melhor, chegou lá, foi inabilitado. Sapecaram ele e falaram, ó, dentro do estágio probatório, o que ele vai fazer? Vai voltar para o cargo onde estava. Aí chegou lá, tinha um servidor, já no cargo dele. Aquele servidor, ele voltou para o cargo que era dele e já tinha um servidor. Olha só, tô tumultuando mesmo, que o objetivo é tumultuar. O cara estava aqui, já tinha estabilidade, mas passou para outro cargo. Ele tem que cumprir, fez outro concurso, passou para outro cargo, tem que cumprir estágio probatório. Viram lá que ele... Aí deram a chance dele voltar para o cargo. Foi reconduzido ao cargo anterior. Aquele cara que estava no lugar dele, se ele não tinha estabilidade, o que vai acontecer com ele? Tchau. Se ele tinha estabilidade, pode ser posto em disponibilidade ou reconduzido para outro cargo. Cara, pensa sempre assim, com estabilidade. Mas isso aqui eu não acredito que caia não, tá? Mas são possibilidades que daí depois, pô, Vantuil podia ter dito isso e não falou. Então vamos nós. O cara do pobre coitado, né? Pô, o cara... Olha só, a mágica no serviço público é a estabilidade, que era de 2 anos no texto original da Constituição, tá?
texto original era de 2 anos. Veio a emenda constitucional número 19, que criou o princípio que introduziu o princípio da eficiência. Trouxe também a eficiência, mas agora para ter estabilidade não são mais 2 anos, agora vai precisar 3 anos. Então ele pode ser considerado inapto para aquele cargo no prazo de 3 anos. Isso aqui, de repente, é para evitar uma briga com o chefe, essa coisa toda, né? É melhor não brigar com quem vai te avaliar, porque ele pode dizer, ó, está inapto. Bom, vacância. Quando que o cargo fica vago? Exoneração do cargo efetivo, né, a pedido da pessoa, ou então o servidor pode ser demitido, aquele cargo fica lá vago. Promoção, saiu de um cargo, foi para o outro, aquele de onde ele saiu fica vago. Readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento. De onde vocês estão achando que está saindo as vagas aí da polícia? É disso tudo aqui, ó. As vagas da polícia, agora, as novas vagas, saem daqui. Alguns foram exonerados, outros foram demitidos, e está lá, ninguém faz nada. As vagas do INSS é tudo por aposentadoria e óbito. Isso aí, olha, para cada policial que tomba em combate, abre uma nova vaga. Porque aquela vaga não é preenchida automaticamente. E o policial que se aposenta? Se aposenta não, né? A gente já viu lá que ele vai para a reserva, né? Então, o policial que toma posse em outro cargo, cara, isso tudo está esvaziando o efetivo policial. As vagas estão vindo daqui. Então, quando se fala em vacância, vacância vem de vaga, o cargo ficou vago. Por quê? Quem ocupava não ocupa mais. E aquele cargo está na estrutura, aquela vaga está lá. Então é isso aí. Então não tem dificuldade não. Acumulação de cargos, empregos ou funções, olha bem. Isso aqui, eu vou falar para vocês o seguinte. Via de regra, cargos públicos não são acumuláveis. Porque fere o princípio da eficiência. Como é que o cara vai trabalhar em 2 empregos? Tem médico aí que o dia tinha que ter, sei lá, umas 40 horas. Que ele trabalha no emprego aqui, sai daqui, vai para lá, faz um plantão, volta não sei o quê, ele não dorme, ele não come, ele não bebe, ele não faz nada. Boa! E nem atende. Boa! E nem atende. Ele tem que estar em tanto lugar ao mesmo tempo. Por isso que existem algumas carreiras com dedicação exclusiva. O médico do INSS hoje tem que ser dedicação exclusiva, porque ele hoje não é mais perito do INSS, ele é um perito federal. É um médico perito federal. Então é diferente, criar uma carreira com dedicação exclusiva. Como é o caso do juiz, como é o caso do promotor, o caso do defensor e por aí vai. Então veja bem, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário observado qualquer dos dispostos. 2 cargos de professor, quando fala de professor de instituição pública, pode. Ele pode exercer 2 cargos. Ele pode exercer um cargo de professor numa... Olá, tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. Ele pode exercer um cargo público na UERJ e outro cargo na UFRJ, sem problema. Havendo compatibilidade de horário, problema nenhum. Porque a própria Constituição cuidou de criar essa exceção. De um cargo de professor com outro técnico ou científico. Ele pode ser um pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz e ser um professor na UERJ, tranquilo, sem problema. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Aqui sim, ele pode ser médico no município, no outro. Isso ele pode, tranquilo. O que ele não pode, né? Misturar isso tudo e não sobrar hora para nada. Então, veja bem, e essas proibições se estendem para as autarquias, se estendem para as outros entes públicos. Não tem importância, não tem importância, não tem importância. No caso de acumulação de cargo, servidor público, investido em mandato de vereador, eu sou servidor do INSS e continuo exercendo o meu mandato tranquilamente. Por quê? Porque o meu horário no INSS é até 13h e as sessões da Câmara são às 18 horas. Então,
Tem compatibilidade de horário? Eu posso exercer os dois sem prejuízo de receber os dois. Uma vez a Procuradoria do INSS caiu de pau, porque o servidor público nunca omitam informação para a administração pública. Nunca omitam. Ainda mais num mundo como está hoje. O cara sabe até o que você está falando pelo celular. Loucura. Eu fui lá e declarei. Eu dava aula numa universidade, tenho meu escritório, servidor do INSS exercendo mandato eletivo. Na verdade, eu tinha 2 escritórios, botei um só, porque eu disse só que sou advogado. Perguntaram que horas que eu dormia. Não estou de brincadeira, não. Fui chamado lá para explicar. Eu falei aqui, olha só. Na faculdade eu dou aula de tais dias, começo às 7 da noite, vou até 10, eu ia até 10h20, eu acho. Na Câmara eu fico nos dias tais e tais, tal horário. No INSS todo dia, na parte da manhã. No escritório eu trabalho com o tempo que sobra. Ah, mas não pode. Eu falei, não pode. Eu falei, como não pode? Aí como é que você faz audiência? Eu falei, então, eu tenho parceiros que fazem as audiências para mim. Nada disso, eu que fazia mesmo. Mas olha só o que é o serviço público. Mas eles não estão errados, não. Quem cobrou de mim está certo. Quem cobrou de mim está certo. Essa situação é o seguinte. Qual o objetivo de evitar a acumulação de cargos públicos? Primeiro, para preservar o princípio da eficiência. Porque um cara que se desdobra, igual aquele médico que você falou, acaba trabalhando em todos os lugares, não atendendo em nenhum, pelo princípio da eficiência, o serviço tem que ser de forma contínua, né? E eficiente, adequada. Isso pode comprometer. A gente vai ver mais aqui, ó, acumulação de cargo eletivo. Servidor público da administração. Se o mandato, isso aqui é importante, se o mandato eletivo for federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo ou função pública. Servidor público que se elege, isso aqui é importante, tá? Que se elege deputado federal, ele vai continuar lá no cargo dele, vai continuar sendo deputado? Não. Deputado exige uma dedicação exclusiva, então ele será obrigado a se afastar do cargo dele. Prefeito. O prefeito ele vai ser afastado também. Só que ele pode optar pela remuneração mais vantajosa. A colega de Bom Jardim, a vice-prefeita, trabalha conosco no INSS. Ela pode continuar no INSS? Não, ela foi obrigada a sair. Essas proibições se estendem também à vice, tá? Ela foi obrigada a se afastar. Ela optou pelo do INSS. Você retorna. Ela tem que se licenciar. A palavrinha mágica aqui é licença, tá? Ela tem que se afastar, mas ela não tem que pedir demissão. Até porque aquele cargo que ela assumiu de natureza política, aquele cargo é temporário. Dura 4 anos, mas é temporário. Então pensa nisso, tá? Federal, deputado federal, estadual, ele é obrigado a se afastar. Deputado, prefeito e vice-prefeito, ele é obrigado a se afastar, mas ele pode optar pela mais vantajosa. Vereador, havendo compatibilidade de horários, ele pode continuar nos dois, recebendo dos dois, sem o menor problema. Se as sessões da Câmara fossem na parte da manhã, ou eu conseguia trocar meu horário no INSS, ou seria obrigado a me afastar também, podendo optar pelo recebimento do mais vantajoso. Bom, estabilidade é aquela garantia de permanência no serviço público que a gente viu que com a emenda constitucional número 19 de 97, que introduziu o princípio da eficiência, passou de 2 para 3 anos. Exercício de 3 anos na função. Durante o estágio probatório, o servidor não é protegido ali pela extinção, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Se for extinto, ele estiver no estágio probatório, ele dança. Excepcionalidade, vitaliciedade não tem para gente. Concurso público. Exceções ao concurso público, óbvio. Cargo em comissão, servidores temporários, tudo que a gente já falou. Ministros e conselheiros e o 5º constitucional. Isso aí, depois joga no grupo.
Então, essas exceções ao concurso público, ele está compenetrado, vocês não estão prestando atenção. Olha só, aprovação em concurso público garante direito à nomeação? Depende. Se for dentro do número de vagas, sim. Se for aquela reserva técnica, não. Olha só, garantir direito à nomeação significa dizer o seguinte: se a polícia abre vaga para 5.000 policiais, 5.000 agentes, vai ter que chamar no mínimo 5.000. Se abre vaga para 2.000 e 5.000 na reserva, eu digo reserva é reserva técnica, né? Aquele que fica esperando lá. Está obrigado a chamar a reserva técnica? Não, mas os 2.000 tem que chamar. Deu para entender, né? Isso aí é fácil, não tem mais que... O que recebe, subsídios, vencimentos, isso aí não tem a menor importância. Aposentadoria, se dá de forma voluntária ou compulsória. Compulsória agora eles botaram aquela PEC da bengala, né, para os ministros, esse pessoal do Ministério Público passaram para 75 anos, né? Mas o servidor continua sendo 70, o servidor civil continua sendo 70. Claro que o policial não vai chegar numa idade dessa nem ferrando, né? Não é porque vai morrer não, pelo amor de Deus, é porque não aguenta, cara. Aqui, vocês já pararam para pensar o que vocês vão fazer lá? Vocês estão achando o quê? Que vocês vão ficar dando tiro pro alto noite e dia? Não é isso não, né? Você não está entrando lá para isso não, né? É. Aqui, vocês viram a lambança que o cara fez lá, no Rio? Na pizzaria? Foi ontem. Pô, o cara teve uma discussão lá, deu um tiro no... Não é assim não, cara. Isso não é oba-oba não. Sabe, tá preso. Ó, vai ficar preso, porque nada justifica o que ele fez. Já está preso. A prisão preventiva dele foi convertida em temporária. Na audiência de custódia, o juiz disse o seguinte, ó, nada justifica, não há nada aqui que justifica. Ele teve tempo para pensar, foi lá, matou o cara. Então não é oba-oba não, pô. Eu acho que o policial é um agente de segurança. Ele não é um vingador, pelo amor de Deus. Não brinca com isso não, que isso é coisa séria. Botar a arma na mão de uma pessoa... Eu tenho minhas convicções, tá? Eu tenho minhas convicções. Assim que saiu aí... Esse negócio, quem podia ter arma, ligaram para mim e perguntaram se eu não queria me habilitar para ter... Não quero nem ter em casa. Não quero nem ter em casa. O vizinho te atazanou o juízo, a primeira coisa que você faz é sapecar um tiro. Nem no cara, às vezes na casa dele, dá um azar de acertar o infeliz lá, você está lascado depois. Eu não quero, eu não posso ter arma. Eu não posso. Honestamente, eu não posso. Eu liguei, o cara lá fez uma lambança. Eu liguei pro colega, falei, você tá com aquela 12 ainda? Ele falou, não, rapaz, para com isso. Eu falei, deixa quieto. Não, é melhor não, rapaz, é melhor não. O cara tem que ter muita... Olha só, o cara também pode ser aposentado por invalidez. Na polícia militar, infelizmente, resultado dos combates, tem muita gente aposentada. Aí ele vai para a reforma, exatamente. Eu estava com um colega lá, ele numa perseguição policial lá, o cara virou para... Nunca vi daquilo. O cara virou para trás assim, a arma, o cara correndo, ele falou que o cara virou para trás e atirou. O tiro entrou aqui, saiu por aqui, vazou o ombro dele. Eu falei, caraca, que arma era essa? Ele falou, ó, tá aqui, ó. E mostrou lá pra gente. E se alojou aqui nas costas. Foi pro estaleiro, não tá mais não. É o que a gente chamaria de acidente de trabalho, né? Aposentadoria compulsória é o que eu falei, para a carreira jurídica 75 anos. A voluntária, quando você completa seu tempo, você vai lá e pede aposentadoria. Não tem mistério nenhum com isso não. Aposentadoria especial, no caso de vocês, nem vou falar sobre isso. Acumulação de aposentadoria. Nunca, dentro de um mesmo regime, não se acumula aposentadoria. De jeito nenhum. Aí você vai dizer, aquele cara que exerce duas funções lá, ele tem uma aposentadoria só. Soma, mas tem uma aposentadoria só. Porque diz que ele não pode ter duas aposentadorias do mesmo regime. Tá bom? Regime do servidor efetivo. Bom.
Abono de permanência, vocês não vão ver isso, não cai na prova, certeza absoluta. Aí aqui, então vamos lá. Agora vamos pegar esse nosso trem aí, para a gente ver uma coisa. Vamos ver se a gente fixou realmente. Vocês vão ver que sim, tá? Ah, tem umas folhinhas ali, quer dizer, tinha, não sei. Você pegou? Então vamos passar aqui. Mas eu pedi o... Aqui. Tem uma aqui, ó. Eu tô amarrado aqui, não tem jeito não. São essas questões aí. Mas eu pedi para fazer, e outra coisa, vocês não estavam aí, eu falei sobre o material. Esse material eu vou deixar depois aí, vou ver se eu consigo botar no grupo, tá? E se eu não botar, Vantuil, cadê o material? Esses slides aí, essa coisa toda, aquele... Gente, ó, nosso tempo é curto, mas é só para a gente ver que o que a gente fez teve o seu valor. O que foi? Já te botaram no grupo aí? Esse pessoal é mau, cara. Porra! Boa, ele estava... Caraca, velho. É, exatamente. Aqui, ó. Tem gente má aí, hein? Pode ter certeza. Gente, olha só. Só para a gente ver como funcionou isso tudo. Isso aqui é a prova. Eu achei muitas questões da CESP, aí aquele sistema de certo e errado. Não vai ser o nosso, né? Espero que não. Não vai ser o nosso. Certo e errado é um problema sério, porque se você marca uma certa, anula uma errada, e isso pode, no final, você sair com pontos negativos. Então, veja só. A administração pública tem que... Nada está ali por acaso. A administração pública tem que exercer a atividade administrativa de acordo com os objetivos legais. Pô, nosso colega que fala da lei não está aqui hoje, não? Está não, né? Quem fala sempre da lei? É a lei, é a lei. Estava aqui. É o Tiago. Aqui estão representados os princípios. Isso ficou fácil. A resposta está no enunciado. A única que fala da legalidade é a letra A. Você já sabe que, pô, já estou aqui com... Não é a da moralidade da publicidade, não guarda relação com aquilo que está ali. A administração pública tem que exercer a atividade administrativa de acordo com os objetivos legais. Nós falamos que o administrador é um escravo da lei, bababá, aquela coisa toda. Então, ficou fácil. O princípio, no caso, é o da legalidade e da finalidade. Pô, de acordo com os objetivos legais, tá certo? 2. O princípio da legalidade explícita... o princípio da legalidade explicita a subordinação da administração pública à lei. Tal princípio deriva... Nós falamos aqui, nós falamos sobre isso. A legalidade explicita a subordinação da administração pública à lei. Do controle dos seus atos, do controle judicial dos atos, lembra que eu falei negócio de interesse público? Duvido que não vai ter uma questão lá de administrativo, por mais elementar que ela seja, que não fale de interesse público. A indisponibilidade, olha, a subordinação, ele está obrigado a fazer, ele está subordinado à lei, não é o princípio da hierarquia. O princípio da hierarquia, lembra? É aquele dentro da própria administração pública. Não é o controle administrativo dos próprios atos. Controle administrativo dos próprios atos é o princípio da autotutela, como a gente viu. Não é o controle judicial dos atos administrativos, que é a possibilidade que está na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que se a administração pública não vai lá declarar nulo o próprio ato, o Poder Judiciário pode fazer. Então, da disponibilidade do interesse público. Tem que fazer
tem que fazer essa subordinação. O que pode te levar aqui a um raciocínio equivocado é que quando você olha subordinação, você vai, opa, subordinação e hierarquia. A palavra, a casca de banana está em subordinação, que nós não vamos cair numa parada dessa. Então, letra C, da indisponibilidade do interesse. De acordo com o princípio da especialidade, aqui eu vou dizer, eu não aprofundei isso com vocês. Então, se a gente não entender muito bem, está desculpado. E outra coisa, tá? Eu tirei isso aí, óbvio que eu te falei para vocês que ia tirar isso aqui da internet. Eu não admito, nunca coloquei numa prova minha essa coisa de nenhuma das alternativas, todas as alternativas estão corretas. Eu não acho isso aqui honesto. Eu até discuto a validade de uma questão que contenha essa alternativa para você marcar. Mas vamos lá. De acordo com o princípio da especialidade, eu falei sobre isso. Tenho certeza, porque aí eu fui pegar minhas anotações para rever. As entidades administrativas podem abandonar, alterar ou modificar os objetivos para os quais foram constituídas. Pode? Lembra que eu falei que não é uma relação de subordinação, mas é uma relação de controle finalístico. Cheguei a falar, está cumprindo o papel? Então já estaria descartado. Isso aqui é verdade, isoladamente. A administração pública pode rever seus próprios atos? Pode, óbvio, mas diz respeito à especialidade? Não, é autotutela. Então não se deixe enganar. O cara mal orientado fala, pô, ela pode sim, vai lá e marca. Mas tem que guardar relação, pertinência com o enunciado. As entidades estatais não podem abandonar, alterar os objetivos para os quais foram criadas. É claro que é essa. Esse é o princípio da especialidade. O dever da administração de justificar seus atos. Esse aqui ficou mole. O dever da administração pública de justificar seus atos apontando-lhes os fatos e fundamentos jurídicos decorre especificamente do princípio. Não é da legalidade. A lei não manda ele especificar o que ele vai fazer. Ele não manda isso. A lei não manda. Tanto assim que existem atos discricionários e vinculados. Da motivação, aí já ficou bacana. Vamos ver, da publicidade não é. Porque, olha só, justificar, não disse publicar. Se falasse ali que manda publicar, seria o da publicidade. Da moralidade, então, que não tem nada a ver. Então, esse ficou fácil, é o princípio da motivação. 5. São que horas, hein? 40, não dá tempo. Em direito administrativo vigora o princípio da publicidade. Só que nós falamos que os atos devem ser públicos. Assinale a situação abaixo que permite sigilo. Esse aqui que eu acho que eu não falei para vocês. Se eu não estou equivocado. Todos os atos devem ser públicos. Todos os atos. Depois eu pensei, eu lembro que eu falei dos atos secretos do Senado que tinha nomeação. Mas esse aqui, claro, gente, olha só. Se por acaso a publicidade colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado, eles não precisam ser públicos. Deu para perceber porque a declaração que determinou lá o sigilo de 100 anos, deu para entender por que pôde ser quebrado? Se no meio daquilo tudo ali tivesse algo que colocasse em risco a segurança da sociedade ou do Estado, aquele ato seria mantido em segredo. Mas se são questões pessoais, não tem. O princípio da publicidade exige que esses atos sejam tornados públicos, de conhecimento de todos. Deu para entender a questão, né? Eu estou falando daquela declaração que o ex-presidente foi lá e determinou sigilo nos atos. Pô, sigilo no encontro. Pô, os pastores vão lá, nada contra pastor, pelo amor de Deus. Os pastores vão lá, o pai de santo vai lá, o padre vai lá, aí eu vou declarar sigilo. Pô, não rola, né? Os atos são públicos, eu não tenho que atender ninguém às escondidas.
Com relação ao princípio, aos princípios que regem. O outro lá? O outro foi que número? Acho que foi C, né? Número 5, a letra C, quando foi imprescindível a segurança. Com relação aos princípios que regem a administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade comporta exceção. O princípio da legalidade comporta alguma exceção? Se a lei manda fazer, você tem alternativa? Isso aqui já estaria descartado de plano. O desvio de finalidade implica em ofensa ao princípio da publicidade. O que tem a ver finalidade com publicidade? A inobservância ao princípio da proporcionalidade acarreta também ao princípio da razoabilidade. É essa aqui, lembra que a gente falou sempre de razoabilidade e proporcionalidade? É esse aí. Ó. Os princípios administrativos aplicam-se apenas às esferas estaduais do Poder Executivo. Que diabo é isso? Eu falei que a administração pública é una, lembra? É um todo. O que se aplica para um, aplica para outro. Então, aqui, isso aqui é questão de concurso mesmo, tá, gente? Aí você pode dizer assim, cara, então eu estou preparado. Está preparado mesmo. Pô, dava para fazer 20 questões de cada um? Lamentavelmente, não dava para fazer. Mas a gente está mostrando, eu peguei o primeiro tópico nosso, que foi a questão dos princípios. Depois eu vou tentar elaborar aquilo que vocês falaram aí, né? Aquilo que a gente falou. Pô, se vai ter gente que não vai continuar, não sei se vocês sabem, no próximo vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ter questões, eu não tenho como dar questão para todo, porque tem coisa que depende uma da outra, isso eu já conversei com eles lá, mas é óbvio que eu vou aproveitar muita coisa para colocar questões. Pô, socializa isso aí para quem está em casa estudando igual nosso amigo ali. Você estava dormindo, cara. Tá certo. Aqui, essa aqui eu já vou antecipar para vocês, ó. Caraca, mano. Pô, valeu, irmão. É isso aí, isso aqui presta. Olha só. Tá. Concordei não, é acordei, que você quis dizer. Vamos lá. São princípios constitucionais controladores da administração, da atuação da administração pública. Pô, isso é óbvio. Eu não gosto desse negócio, não. É letra D aqui, porque todas estão corretas. Eu não gosto disso, não. Mas legalidade, impessoalidade, eficiência e conveniência, é óbvio que são princípios. É óbvio, perdão, é nenhuma. É óbvio que conveniência não é princípio. Conveniência está dentro de mérito administrativo. Lembra? Oportunidade e conveniência. Conveniência não é princípio. Então, primeira coisa, tem conveniência? Já pode riscar. Moralidade, revogabilidade, pessoalidade, publicidade e motivação. Você lembra de ter falado do princípio da revogabilidade? Não, motivação, a gente falou que está dentro de ato administrativo. Ele não é princípio, mas ele está dentro de ato administrativo. A parada aqui está, difícil aqui está em revogabilidade. Ele fala da atuação, motivação, se você pratica um ato administrativo, você tem que motivá-lo. Então, ele está dentro da atuação da administração pública. Agora, revogabilidade não está, não. Ele é efeito do princípio da autotutela, mas não legalidade, moralidade, pessoalidade, de novo, conveniência, não rola. Então, veja bem, eu não colocaria isso e eu discutiria. Salvo engano, nem pode mais, tá? Eu vou procurar o fundamento para isso. Salvo engano, nem pode mais todas as questões, nenhuma das questões, eu acho que não pode mais. Eu não vejo mais concurso com isso aqui, não. Ainda bem, mas aí, claro que nenhuma das opções aqui de cima está correta. Sim. Olha só, mas a gente viu que fala de razoabilidade, proporcionalidade. A gente vai ver mais adiante aqui. O LIMP são os princípios expressos, que estão lá escritos na Constituição. Mas a gente viu que tem princípios que são aceitos na doutrina, no meio
na própria atuação da administração pública que não estão escritos em lugar nenhum. Por exemplo, princípio da autotutela. O princípio da autotutela tem até a ver com revogabilidade, mas a revogabilidade é uma possibilidade que decorre do princípio da autotutela. Princípio da eficiência, está expresso. Princípio da proporcionalidade, não está expresso em lugar nenhum, mas você lembra que a gente falou sobre proporcionalidade, razoabilidade? O que é ser razoável? É usar o bom senso. Lembra que a gente falou de bom senso? Princípio da moralidade, está escrito lá no LIMP. Você parte do LIMP. Opa, esse eu já identifiquei aqui. Depois você tem... lembra que eu falei que os mais difíceis são aqueles que não estavam expressos na Constituição? Que aí vinha princípio da autotutela, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade. Esses são princípios que não estão escritos. Então não adianta você procurar na Constituição, você não vai encontrar. Você vai encontrar nos livros, você vai encontrar nas decisões, você vai encontrar até em algumas leis, mas eles não são princípios escritos, expressos na Constituição. A administração, a atuação administrativa não pode contrariar, além da lei. Opa! Você disse aqui, além da lei, ele já disse o seguinte, ó, aqui, quando ele fala além da lei, ele já reservou ali o princípio da legalidade. A moral, os bons costumes, a honestidade, os deveres de boa administração, sob pena de ofensa ao princípio de quê? Pois ficou fácil. Pensa comigo. Além da lei, se ele... Oi? Moralidade. Ih, eu sabia que meu noite ia desligar. Também já morreu mesmo. Sério. Olha só, além da lei, ele não pode violar o princípio lá. Ele não pode violar a moral, os bons costumes. Eu estou falando de publicidade? Porra, óbvio que não. Impessoalidade? Eu estou falando, acabamos de falar, eu estou violando a moralidade. Por que ele falou isso? Porque se você viola o princípio da moralidade, lembra que eu falei por via transversa, o que você fere? Qual o princípio? O princípio dos princípios, que é o da legalidade. Qualquer ato viciado, em qualquer princípio que seja ele explícito ou não, fere o princípio da legalidade. Porque o ato vai se tornar ilegal em razão de inobservância a um princípio. A ideia de que a administração pública tem que tratar todos os administrados, sem discriminação, ali era benesses, tá? Ali era benéficas ou detrimentos, não, lá era benesses. É referente ao princípio de quê? Pô, isso aí ficou mole também. Não vai ser publicidade, moralidade. Olha só, é o que eu estou falando para vocês. As questões, você vai dizer, pô, mas isso é fácil demais. Não é não, cara, é porque a gente fixou o conteúdo. É o princípio da impessoalidade, você tem que tratar todos pelo princípio... resolve essa aí para mim. Pelo princípio do devido processo legal, a gente acabou de falar aqui. Permite-se à administração pública que proceda contra certa pessoa, passando diretamente a decisão que repute cabível. Pode fazer isso? Pode passar por tudo? A gente está falando de devido processo legal. São assegurados... a gente falou aqui, acabou de falar, isso aí ficou fácil. São assegurados contraditórios. Eu falei exatamente isso. Quando se fala em devido processo legal, e olha só, esse devido processo legal é o mesmo que vocês estão vendo lá no penal, é o mesmo que se vê em constitucional, é o mesmo em todo lugar, tá? É a possibilidade do contraditório, da ampla defesa. Sem isso aí, a decisão
condenatória, seja de quem for, será considerada nula. A administração pública deve obediência ao que lhe é prescrito, sendo-lhe vedada a aplicação retroativa da nova interpretação. Isso aqui que eu não falei para vocês, tá? Isso aqui eu vou fazer meia culpa e botei aqui exatamente para a gente poder falar sobre isso. Olha bem, se eu decido de uma forma, venho decidindo de uma forma, e depois mudo a concepção, eu falei disso aqui, falei nisso de outra forma. Lembra que eu falei do direito adquirido? O direito adquirido, na verdade, prestigia a segurança jurídica. Pô, eu entrei no negócio, já estou lá pronto a... Eu fiz as contas ontem. Eu fiz as contas da minha aposentadoria, numa reunião chata lá que estava tendo. Eu fiz aqui, ó. Perdi, sério. Aproveitei a reunião para chegar à conclusão que eu não tive direito à aposentadoria. Eu já estou com... Hoje eu tenho 37 anos, 11 meses e 15 dias. Todas do mundo. Eu não tive direito à minha aposentadoria por conta de 6 meses e 15 dias, porque a lei mudou. Eu vou ser amparado pela lei? Não, a lei mudou. Eu já tinha direito? Não, eu não tinha direito. Então, direito adquirido é uma história. Direito adquirido, quando a gente fala em direito adquirido, o que a gente visa preservar é exatamente a segurança jurídica. Agora, eu não tinha direito lá quando a lei mudou. Eu posso invocar? Não, eu tive direito 2 dias depois. Azar o seu. Agora é a nova lei. Deu para entender o que é segurança jurídica, o que é direito adquirido? Eu perdi o direito à aposentadoria por causa de 6 meses e 15 dias. Eu não fui contemplado. Tenho direito de chorar? Posso até chorar, mas vai reverter a situação? Não. Mas se eu não posso interpretar retroagindo os efeitos de uma lei por conta da segurança jurídica, porque senão vira oba-oba. Nós vivemos sob o império da lei. E sob o império da lei é a partir da data de entrada em vigor daquela lei. As situações pretéritas, a menos que haja uma situação de direito adquirido, que eu já expliquei o que é, não ficam valendo. Essa aí ficou mole. Até porque eu falei hoje. A emenda constitucional número 19 de 98, eu falei 97, ninguém me corrigiu, também não tinha nem obrigação de saber. A emenda constitucional número 19 de 98, conhecida como emenda da reforma administrativa, dispôs sobre os princípios da administração pública, incluindo entre os anteriores, esse aqui é do LIMP que ele falou, esse é do LIMP. Entre os anteriores, o que incluiu? Princípio da eficiência. Por isso que está lá no finalzinho, tá? Mas, claro, poderia dar uma misturada nisso aqui. Então, ele introduziu o princípio da eficiência. Do princípio... Perdão. B, segurança jurídica. Segurança jurídica. Esse que eu fiz o meia-culpa e... A resposta da 10? B também. São assegurados contraditória e ampla defesa. E agora, nós estamos em que número? 13. Do princípio da publicidade decorre o direito à informação. Isso nós falamos na sala. Se não me fornece aquilo que eu quero, se não me dão a informação que eu quero, está lá na administração pública, ela não me dá, abre para mim a possibilidade de um habeas data, tá? Isso eu comentei, mas isso não cai, isso aqui não é administrativo. Confesso a vocês, isso aqui é constitucional, tá? 14. A administração pública tem o direito de modificar essa aqui é uma questão boa. Aqui, ó. Princípio aqui que não está escrito em lugar nenhum, mas são reconhecidos.
A administração pública tem o direito de modificar unilateralmente relações jurídicas estabelecidas. A administração pública pode fazer um contrato contigo. Lembra que eu falei? Ela tem o direito de respeitar a sua propriedade, mas em algumas situações ela pode ignorar seu direito de propriedade. Ela pode alterar um contrato unilateralmente. Firmou um negócio contigo, falei, epa, mas agora eu não quero mais. Pode fazer isso por quê? Por causa do princípio da moralidade? Óbvio que não. Da continuidade? Claro que não. O princípio da legalidade? Não tem nada a ver. Supremacia, olha só, quando falar em modificar unilateralmente, falar em violar direitos individuais, pensa o seguinte, lembra daquela escadinha que eu fiz, que colocamos a administração pública lá em cima e o indivíduo aqui embaixo. Nessa situação, por óbvio, é a supremacia do interesse público sobre o privado. Se a autoridade competente declara de utilidade pública para fins de expropriação, pô, contei esse caso aqui que aconteceu lá na nossa cidade, do inimigo que foi opositor durante a campanha, a autoridade declarou de utilidade pública para fins de expropriação, bem de inimigo político, visando afrontá-lo, embora invocando motivo de interesse público, caracteriza o quê? Bom, exercício do poder discricionário até seria, se fosse legal. Como se chegou a essa conclusão? Boa. A conclusão foi o seguinte. Ele usou um artifício lá. Ele podia fazer aquilo? Espera aí. Ele pode desapropriar? Pode. Então não foi excesso. Se ele podia desapropriar. O que ele fez foi o seguinte, ele desviou o poder que tem, ou, na verdade ele foi desvio de finalidade, tá? O interesse dele, não da administração. Ele violou um princípio aqui. Ele violou um outro princípio explícito, que está lá no livro, da impessoalidade. Cara, quando a gente começar a raciocinar assim, dá para ver que não é difícil, não dá? Se você estiver conectado, se estiver dormindo, fica difícil, mas se estiver conectado... Brincadeira, cara. A gente só brinca com quem gosta, presta atenção nisso. Se o ato administrativo estiver viciado pelo desvio de poder, por falta de elemento relativo à finalidade relativo à finalidade de interesse público, atingirá qual princípio aí? Está viciado? Oi? Espera aí. A 15 foi qual? A 15 foi B. A 15 foi B. Pô, esse aí ficou fácil, né? Não, olha bem. Se o ato administrativo estiver viciado pelo desvio de poder, por falta de elemento relativo à finalidade de interesse público, atingirá o princípio de quê? Publicidade? Óbvio que não. Moralidade? Não. Impessoalidade, muito menos. Sobrou a legalidade. Porque lembra que a gente ainda falou que se a finalidade não for pública, se não tiver finalidade pública, o interesse público for deixado de lado, ele tá viciado pelo princípio ele violou o princípio da legalidade. O ato administrativo é imposto ao administrado independentemente da sua anuência. Esse aí eu confesso a vocês que esse é mais difícil. Nós chegamos a falar aqui, mas falamos de forma muito rápida. É mais um princípio implícito. O ato administrativo é imposto ao administrado independentemente da sua anuência, pela prerrogativa da administração não é presunção, na verdade, essa questão aqui eu não colocaria na minha prova. Porque isso aqui poderia causar uma nulidade aqui, ó.
Exigibilidade está dentro da autoexecutoriedade, tá? A resposta assinalada como certa é exigibilidade, mas é discutível. A concordância. Boa aqui. Foi bom você falar sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, quando o cara quer dar um nó no negócio, ele já dá um nó lá em cima. Se a gente não souber o que está perguntando, fica difícil de chegar à resposta. Eu não acredito. Isso aqui foi prova de nível superior, tá? Vocês acharam essa dificuldade toda? Na boa, deu para levar. Deu para levar. Isso aqui é prova de nível superior. Estou falando porque eu vi o concurso. Então dá para ver que se a gente está conseguindo fazer muita coisa aqui e o nível vai baixar, ou se o nível vai baixar, a gente já tem uma certa segurança aqui. Esse aqui, assinalada como certo, é a letra C, exigibilidade, porque ele é imposto, ele é obrigado, ele é forçado, sem que o cara concorde, é a exigibilidade. Essa questão teve discussão, que algumas pessoas defenderam que era a autoexecutoriedade. Então vamos ver aqui para saber onde está a diferença. A administração pública pode anular seus próprios atos. Pô, quando é eivado de vícios, esse a gente falou. Ela pode, que os tornam ilegais, porque deles... Aqui está a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal inteirinha. Mas esse a gente já viu, que é o princípio da autotutela. Se ela pode anular seus atos, eu faço esse também, sem mistério. Quando a autoridade remove servidor para localidade remota com o intuito de puni-lo, só quis punir o cara. Eu acho que eu cheguei a falar com vocês, de um colega meu, que é policial e bateu de frente com uma procuradora, com uma promotora, botaram o cara... Ele estava fazendo faculdade, coitado, não conseguia, mandaram ele para Volta Redonda. Ele falou uma bobagem lá para a promotora sapecou. Claro que não foi ela que botou ele para longe, né? Mas são aquelas relações promíscuas dentro do serviço público. Sei que deram um jeito, na semana seguinte ele foi lá foi transferido para Volta Redonda, não dava nem para fazer faculdade. Ele moveu uma ação e conseguiu uma tutela, na época não era tutela de urgência, se chamava tutela antecipada, o juiz mandou ele voltar. Age dentro de suas atribuições, com o intuito de puni-lo, remover o cara só para punir, teve devido processo. Não, aqui ela agiu com o fígado. Não está obrigada a instaurar o processo administrativo, utiliza-se do poder hierárquico, incorre em desvio de poder. Eu vou ser muito franco para vocês. Essas questões de desvio de poder e desvio de finalidade, tudo são espécies, aqui é a letra D, são espécies de abuso de poder. Mas está valendo, então, a letra D lá. A prerrogativa atribuída à administração pública Vamos lá. A prerrogativa atribuída à administração pública para invadir materialmente a esfera jurídica dos particulares, sem ir previamente, essa aí nós falamos na sala. Lembra daquela casinha que foi construída na área de reserva? Aí eu ainda falei, precisa ir ao Poder Judiciário para dizer judiciário? Não. A prerrogativa atribuída à administração pública para invadir materialmente a esfera jurídica dos particulares sem ir previamente ao Poder Judiciário é a característica da presunção de validade, imperatividade é discutível. A imperatividade é aquele negócio de cima para baixo, mas não significa... É letra C. Autoexecutoriedade. Sempre que tiver autoexecutoriedade, autotutela, autodeterminação, é a capacidade, a possibilidade que a pessoa tem de fazer valer seus próprios atos, independentemente da anuência de alguém. Gente, olha só.
eu vejo a coisa da seguinte forma. Bom, dizer que eu estou na torcida eu não preciso. Tô. Se alguém for continuar aí, vai sentir uma certa diferença daqui para frente, porque a gente vai movimentar as coisas de uma outra forma, né? E eu espero que todos se deem muito bem, torcendo por vocês. Boa Páscoa, felicidade e vamos nós. Um abraço, boa noite.